Boa noite a todos. O tema da minha pesquisa é sobre algumas possibilidades de isenção e suspensão tributárias incidentes numa importação de máquinas e equipamentos que venham contribuir com a diminuição de custos nessa operação. O objetivo dessa pesquisa é explorar o processo de importação de máquinas, cujo propósito é encontrar meios legais no regime aduaneiro para diminuição, suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre esse processo de importação específico. A empresa Delicita, o objeto de estudo desta pesquisa, é resultado de um projeto integrador do curso de Comércio Exterior, o PIC. É uma empresa fictícia criada para explorar e estudar as etapas e os procedimentos necessários para criar uma empresa com a finalidade de adentrar no comércio exterior. A companhia Delicita é do ramo alimentício, especificamente trabalha na produção de doces enlatados, o brigadeiro. A empresa Delicita já se encontra operando no comércio internacional e, com o objetivo de dobrar as exportações, a companhia viabiliza a necessidade de compra de uma máquina recravadeira de latas, acreditando que seria fator decisivo para acelerar e dobrar também a produtividade da fábrica e, consequentemente, atenderia a um volume maior de vendas. No entanto, no Brasil, país em que a empresa está sediada, não se encontra máquinas nem equipamentos iguais ou semelhantes que supram essa necessidade. Contudo, feito algumas pesquisas no mercado externo, constatou-se que na Alemanha há um fabricante que produz esse tipo de maquinário específico e que atende essa necessidade da empresa. Em resposta a este questionamento, foram encontradas algumas modalidades de regime especiais na importação que permitem isenção ou suspensão de tributos. De acordo com o regulamento aduaneiro, há 17 tipos de regimes aduaneiros especiais, cada um com sua especificidade e particularidade quanto ao uso. Porém, este estudo delimitou-se a abordar somente duas modalidades ou regimes em específico, que foram submetidos a esta pesquisa pela sua aderência ao tema proposto e a particularidade do bem ao qual se destina a importar. São eles entreposto aduaneiro e ex-tarifário, que são regimes aduaneiros especiais dispostos no regulamento aduaneiro. Portanto, justifica-se a necessidade de abordar essa temática envolvendo esses dois regimes devido à problemática encontrada pela empresa Delicita ao planejar dobrar suas exportações, encontrando ela algumas dificuldades, tanto na procura interna do bem quanto nos obstáculos de uma importação, decorrentes das políticas econômicas e financeiras existentes no Brasil. A importação corresponde ao ingresso em um país de mercadorias e serviços provenientes do exterior. Assim como na exportação, a importação pode ser classificada em com ou sem cobertura cambial, quando ocorre ou não o pagamento efetuado pelo importador nacional. Os impostos que incidem sobre os processos de importação no Brasil são o Imposto de Importação, o II, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, o COFINS, que são contribuições de Seguridade Social, e o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação das Mercadorias no país. O Imposto de Importação e o IPI são de competência da União, enquanto o ICMS é a competência dos estados e do Distrito Federal. O entreposto aduaneiro é o que permite na importação e na exportação o depósito de mercadorias em local determinado com suspensão do pagamento de tributos e sob controle fiscal. É beneficiário do regime de entreposto aduaneiro na importação qualquer importador desde que atendidas as condições e requisitos estabelecidos pelo Ministério da Fazenda e da Receita Federal. A mercadoria admitida no regime poderá ser nacionalizada pelo importador, consignatário ou adquirente em seu nome despachada para consumo ou exportada. É condição para admissão no regime em que a mercadoria seja importada sem cobertura cambial, sem prejuízo de outras medidas que possam ser estabelecidas.
O regime subsiste a partir da data do desembaraço aduaneiro das mercadorias para sua admissão no regime. Poderá permanecer no regime de entreposto aduaneiro na importação por prazo de até 1 ano, prorrogável por período não superior a 1 ano, porém, em situações especiais, poderá ser concedida nova prorrogação. Dentro do prazo da concessão do regime e até o limite estabelecido para o perdimento da mercadoria, deverá o beneficiário começar o seu despacho para consumo ou para admissão em outro regime aduaneiro, reexportá-la ou exportá-la. Na nacionalização das mercadorias admitidas no regime e no seu despacho para consumo, deverão ser cumpridas todas as exigências legais e regulamentares cabíveis. Poderão ser exportadas sem que sejam despachadas para consumo. Em síntese, o regime de ex-tarifário é uma exceção à regra da tributação da TEC incidente sobre um determinado código NCM. Ele tem o objetivo de estimular o investimento produtivo e melhorar a infraestrutura de serviços. O ex-tarifário é a sigla utilizada no comércio exterior para exceção tarifária. É quando o governo concede redução do imposto de importações de itens para os quais não há produção no Brasil ou ela é insuficiente. Existem ex-tarifários para imposto de importação e imposto sobre produtos industrializados, bem como para matéria-prima e máquinas e equipamentos. Neste artigo, vamos tratar apenas dos ex-tarifários de bem de capital. Tendo como embasamento tudo que foi apresentado até o presente momento, as empresas que operam no comércio exterior enfrentam desafios tributários e fiscais, principalmente na importação, que é onde ocorre um maior número de recolhimento de impostos. As hipóteses de entreposto aduaneiro e do ex-tarifário são possíveis soluções para isenção ou suspensão da carga tributária incidentes na importação de uma máquina. Para enfatizar os benefícios que as duas hipóteses podem trazer à empresa, faz-se necessário apresentar e mapear o processo de uma suposta aplicação dos regimes na operação de importação de máquinas, contrastando os custos e ganhos gerados na importação com a utilização dos regimes apresentados, com uma importação sem qualquer benefício fiscal ou regime especial. Ademais, este trabalho pode ser usado como objeto de pesquisa para futuros estudos de caso, passível da exploração de outros regimes aduaneiros especiais, tendo em vista que essa pesquisa se limitou à utilização de duas hipóteses, o ex-tarifário e o entreposto aduaneiro.